Estamos de volta, Camila Telli! Estamos de volta com mais uma presença ilustre, Bruno Dupin. Isso, e onde estamos? Estamos aqui em Aquidauana, diretamente do nosso querido Pantanal. Aê. Uma parceria aí com o podcast Viva Pantanal. Então estamos muito, muito bem recebidos e vamos receber muitas pessoas boas hoje para falar. Boa, e eu aprendi que aqui é o portal do Pantanal, não é isso? Aqui isso que começa aí. tudo, né? Que toda a magia pantaneira acontece. Isso aí, bom demais. E quem temos agora pra gente bater um super papo? Gente, nós temos o professor Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo, professor. Eu já tive a oportunidade de conhecer a estrutura lá na UEMS também. A gente já conversou. E quando a gente estava montando aqui o podcast, eu falei, a gente precisa falar com o professor, porque ele abre conhecimentos e abre a cabeça de muita gente com dados interessantíssimos que nos mostram que, às vezes, a nossa percepção pode estar um pouquinho errada, né? Show. Sobre algumas coisas. Show. Então, ninguém melhor do que professores, né? Que a universidade para vir conversar com a gente. Então, seja muito bem-vindo. Exatamente. O senhor é daqui mesmo, da região ou não? Bom dia. Bom dia. Felicidade de poder estar aqui com vocês, poder falar para o seu público, poder auxiliar dentro da medida possível, dentro de conhecimentos técnicos, né, e vivências práticas de campo, unindo essas duas coisas é muito boa. Boa. Sou de Sorocaba, Ah, cidade do interior de São Paulo, mas me considero pantaneiro, recebi o título de cidadão aqui da Onense há alguns anos e estou aqui há 22 anos trabalhando com a pecuária dentro do Pantanal. 22 anos. Formado em Lavras, né, o senhor? Me formei em Lavras, estudei em Santa Maria, Aí, ó. estudei em Viçosa, Ó. em Maringá, Aí. né? E fiz também alguns cursos fora do Brasil também. Olha, E o aí- que te trouxe para o Pantanal? A pecuária. Olha aí. Pecuária, eu sou de na quinta geração já que mexe com pecuária. Os meus avós, e principalmente os meus bisavós, eles eram marchantes, né? Marchantes e de comitiva. Então, trazendo Legal. gado e a parte de tropa, tanto do Pantanal, do antigo Mato Grosso, né? Depois foi dividido, e também do Rio Grande do Sul. Sorocaba era um polo, né? de comércio. E pegava isso aí, levava para Minas, né? Então tinha toda uma dinâmica. Então eu conheci esse gado do Mato Grosso dentro da minha casa. Ah, então trazia gado, esse é um negócio interessante. Trazia gado pro antigo Mato Grosso, que ainda não tinha divisão Mato Grosso do Sul. Trazia do Rio Grande do Sul para cá? Na realidade, Sorocaba era um polo de comercialização. Então ele trazia animais do Rio Grande do Sul e também do Mato Grosso. Ah, E entendi. de lá, né, mandava muitos animais para Minas Gerais, principalmente a parte de Muares, né? Olha aí. Sorocaba foi um grande polo de comercialização. Inclusive, até hoje existe uma festa do tropeiro Sim. muito famoso. Sim. Tem uma estátua lá em tamanho real de um cavalo, né, junto com um tropeiro. É muito bacana. Sim. Existe uma tradição muito forte lá com relação a isso. E a turma às vezes não conhece, né? Quem escuta a gente às vezes não é do ramo, não conhece esse esquema de comitiva, né? Que é quando, e com os tropeiros e tudo mais, que é quando o pessoal acha que traz ainda num caminhão cegonha. O pessoal acha que é assim que traz boi. Mas tem ainda, sim, as comitivas que vêm, né? O pessoal tocando gado, demora aí 2 meses, às vezes, para chegar num lugar, e vai levando esse gado, vai perdendo gado no meio do caminho. Não é fácil, né? Não é fácil. Dentro do Pantanal, áreas muito grandes e não existem estradas, né, em que tem isso possam caminhões transitar durante o ano todo. Né? Principalmente dentro do ciclo das águas, Que em alaga. que acaba alagando. Então, é necessário retirar o rebanho, né, levando para áreas aí que possam sobreviver. Né? E dentro disso, tem que tirar um número muito grande de animais. Então, as comitivas pantaneiras, né, elas realmente são muito importantes ainda nesse transporte. Aí depois, quando chega numa outra área que já consegue chegar os caminhões, aí faz essa transferência. Ah, entendi. Então, vamos supor, período ali de chuva, onde alaga, tem que tirar os animais para daí sim conseguir chegar caminhão e fazer todo o processo ou de compra e venda, seja lá o que for. Isso deve durar o quê? Uns 3, 4 meses? 3 meses? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? E depende da região, né? Porque nós estamos aqui em Aquidauana, então aqui o período de alagamento é um determinado momento, né? E nós finalizamos nessa região aqui em Corumbá. Então isso aí gastam vários meses, né? Então o período de alagamento em Aquidauana é diferente de Corumbá.
a água ela vai se deslocando lentamente. Uhum. Né? Começa quando aqui o período de alagamento? Geralmente, qual mês? O alagamento vai iniciar com o período das chuvas, que infelizmente vem mudando um pouco com relação Sim, a isso, sim. né? Mas normalmente aí em dezembro nós já temos uma área já um pouco mais alagada Agora para a nossa região aqui de Aquidauana. Porque o alagamento, na realidade, ele depende da água que vem fora do Pantanal, né? Da parte alta. Sim. Então ele vem do cerrado, aí desemboca para cá. Então a chuva que cai aqui mesmo, ela ajuda, né? Mas ela não é suficiente para promover o processo do alagamento. Tem que vir as chuvas fora do Pantanal, Pra aumentar ter o os rios e daí os rios fazerem o seu processo, o seu transbordamento. Sim. Entendi. Professor, isso é um assunto que a gente até estava conversando aqui um pouco antes e acho importante abordar. O quanto muitas coisas estão conectadas com fatores externos que muitas pessoas desconhecem, né? Por exemplo, a ligação da Amazônia com o Pantanal, né? E essa importância de um bioma para o outro. E o que a gente acompanha, agora falando como uma pessoa que não mora aqui, que teve a oportunidade de conhecer vocês e que acompanha o que aparece muitas vezes na mídia, rede social, enfim, que o Pantanal está pegando fogo, que já aquele movimento natural do ser humano de achar culpados, a pecuária é culpada, o boi, enfim, né? A gente tem vários setores. E eu achei muito interessante essa que tu comentaste com a gente, desse ponto de depender de vários fatores que as pessoas não consideram e nem imaginam. Então, eu queria que o senhor comentasse, a gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas que o senhor nos trouxesse um pouco dessa realidade, assim, do clima, né? E tudo que interfere para ter aqui o período certo de alagamento, ter, enfim, essa questão das queimadas, da seca excessiva. Enfim, queria que o senhor comentasse um pouco, que eu achei muito interessante. Perfeito. Realmente, os biomas, eles se interagem entre si e são totalmente dependentes. E um dos mais frágeis que nós temos dentro do Brasil e na América, né? Porque o Pantanal ele não está só no Brasil, ele está em outros países também. É justamente a sua necessidade de água. E a sua necessidade de água é externa. Estamos falando especificamente de chuvas. Né? Nós estamos numa região central do Brasil, bastante distante do mar. E as correntes marítimas, então, elas não têm um poder suficiente para poder trazer umidade aqui para a nossa região. Então, nós dependemos das correntes marítimas, dos famosos rios aéreos que vêm da Amazônia. Né? E a água das chuvas no bioma do Amazonas, é interessante que a maior parte dele é gerado pelo próprio bioma. A região da Amazônia, que também não é apenas do Brasil, né? São outros países também, elas dependem basicamente da água que está no seu subterrâneo. É um dos maiores aquíferos do mundo de água doce, se encontra nesse bioma da Amazônia. E as árvores, a floresta, devido ao seu tamanho das suas raízes, consegue atingir essa água que está bastante profunda. Né? Então, nós temos aí diariamente milhões e milhões de litros de águas que são sugados das profundezas da Terra, né? E essa água, boa parte dela, acaba sendo liberada na atmosfera por meio de uma estrutura das folhas, que são os estômatos. E isso gera uma grande quantidade de vapor de água, que faz com que praticamente todos os dias chova naquele bioma. Sim. Né? E parte desse vapor de água, pelos ventos, acabam sendo direcionados para o interior do nosso país. Né? São os famosos rios aéreos. Então, quanto mais efeitos danosos nós temos na Amazônia, né? Seja por questões de desmatamento, seja por questões de queimada, ou a próprio aquecimento global, né? Porque o aquecimento global, mesmo que nós protegemos 100% da nossa Amazônia, o próprio aquecimento global ele vai ter um efeito. Por quê? Porque ele causa um estresse térmico na planta. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma planta herbácea como um capim, naturalmente, no calor, ela faz o quê? Ela fecha as folhas, né? Fica bem dobradinha assim. A folha da árvore, ela é mais dura, ela não consegue se dobrar. E quem que fecha? A própria estrutura do estômago que eu expliquei para vocês. Então, por si só, o aquecimento global, ele impede com que a planta libere o vapor de água.
né? Então, E aí a chuva provavelmente vai Não ficando existe. mais... Não existe. então nós temos vários efeitos. O aquecimento global que afeta, né, a parte termorregulatória da planta, impedindo com que ela libere, né, o vapor de água, o desmatamento, a queima, que aí eu vou ter cada vez menos árvores dentro do sistema do Amazonas. Então não adianta eu colocar uma planta pequena, como um capim, né, que não tem raízes profundas para poder atingir aquela água lá no fundo do subsolo que eu estava explicando. Né? Então, quanto mais a gente tem o efeito da não produção desses rios aéreos, mais isso afeta a questão do bioma do Pantanal, ou seja, menos chuva para nós. Porque uma das formas de chuvas é justamente essa. A outra forma de chuva que nós temos vem das correntes marítimas do sul do planeta, né, do Polo Sul, que são as correntes frias. E elas vêm, diminuem a temperatura e causam uma boa quantidade de chuvas para nós aqui. Mas aí nós temos um outro efeito, que é o sul do continente asiático, que também vem sofrendo a nível mundial com o problema do desmatamento, com o problema do aquecimento global. E isso faz, então, com que as correntes marítimas que venham, né, desse sul da Ásia cause uma corrente mais quente. Né? Então, faz como se fosse um efeito tampão sobre a região do Pantanal. Ele impacta aqui do sul da Ásia, ele consegue impactar aqui. Isso mesmo, que ele entra pelo Chile, né? Aí cruza, né, Paraguai e vem para cá. Caramba. E aí a corrente marítima do sul, né, do Polo Sul, que seria a corrente mais fria, que vem com umidade, ela chega e não consegue passar essa zona tampão desse excesso de calor que tá vindo, né, como eu estou dizendo, da Ásia. E isso faz com que a chuva não consiga chegar aqui e aí ela cai aonde? Justamente no sul do nosso país. Então, por isso que a gente vê inundações cada vez maiores na região sul, seca, né, na região central, né, então, está tudo conectado. Né? Então, nós precisamos ter um pensamento muito mais robusto do processo, né? Não achar, como você disse, né, Camila? Não adianta a gente querer ficar buscando pelo em ovo. Né? Nós temos que ter uma compreensão geral do que está ocorrendo com o nosso planeta. Macro, né? Exatamente. Né? E resolver isso. Né? Por quê? Porque temos condições de resolver isso. Né? Por enquanto, nós estamos numa fase muito crítica, né? Mas tem como resolver. Né? Então, se nós fizermos o nosso dever de casa, vamos conseguir isso com certeza. Se não fizermos, infelizmente, teremos aí danos muito graves e possivelmente irreversíveis para as condições climáticas e de sobrevivência do nosso país. E, professora, para enfatizar, quais seriam esses deveres de casa que o senhor acha crucial para a gente diminuir chances de acontecer alguma coisa mais grave? É trabalhar cada vez mais num sistema de integração da natureza com o sistema produtivo. O Brasil é um país agropecuário, né? A sua característica é realmente essa e não vai ser mudada. Então, nós precisamos ter o quê? Compreender que o meio ambiente é parceiro da agricultura, é parceiro da pecuária e esses dois também são parceiros do bioma. E não podemos deixar a sociedade, né, que mora na cidade fora disso, né? Porque é igual a gente falar da onça, né? Todo mundo gosta da onça. A onça é lindo. Eu quero ela. Até comer seu gado. Mas eu não quero ela no meu quintal. Né? Todo mundo gosta de onça, mas ninguém quer ela dentro de casa. Exato. Né? Agora, tem condições de conviver harmonicamente com ela? Tem. Né? Sem ter problemas nenhum com relação a isso. Né? Mesmo essa questão do gado, né? Depois a gente pode abordar com relação a isso, tem formas muito bacanas de conviver com o meio ambiente. Sim. Né? Então, tudo dá-se um jeito. Agora, o que nós temos que compreender é que o processo é todo. Né? A pessoa que mora lá na cidade, ela tem que compreender da importância da preservação desses biomas. Né? Porque é muito simples falar assim, conserva o bioma, nós precisamos dele. E não fazer nada. Né? Aí você vê pelo lado financeiro. Como que você sobrevive? Eu tenho a minha empresa na cidade. Né? Ou eu sou empregado de alguma instituição. Ótimo.
né? Você gostaria de pegar o seu capital e deixar ele simplesmente empatado, pegar 70%, 80% dos seus ganhos reais e falar assim, isso aqui você não vai poder mexer, para você poder preservar o mundo, você poder preservar o futuro do nosso bioma, né? Porque é isso, na verdade, que estão querendo fazer com os pecuaristas, com os agricultores. Isso. Né? E que, pelo que o senhor falou, não depende só daqui também. Se vem onda de calor da Ásia, por exemplo, e a Ásia está com 1,5 China, mais 1,5 Índia, vão pôr aí 3 bilhões de pessoas só ali. Se essa turma não tiver nessa mesma pegada, a gente vai enxugar gelo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que ter uma integração mundial, Global. né? Global. Nós temos também que ver a nossa questão pessoal aqui do nosso país. Exato. Né? Então, nós não podemos falar assim, não vamos resolver os dos outros, então nós também não vamos resolver. Né? Porque quem vai ficar na condição ruim somos nós. Porque se nós não tivermos água, né, aí realmente vai ficar muito difícil para tudo. E aí seria não ter água em uma região e excesso de água em outra? Sim. Tá. Exatamente isso que vai acontecer. O Rio Grande do Sul pode transformar-se no Pantanal do futuro. Infelizmente. As perspectivas são essas. Né? Então, vai ter que se adaptar aos biomas. Né? É bem complexo essa dinâmica, mas é importante a gente fazer essa reflexão dentro disso. Eu acho essencial. E lembrando que, tipo assim, as enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceram agora, não é uma água produtiva, digamos assim, né? É uma água destrutiva, o que chegou lá, o que aconteceu lá. Então, não é uma coisa natural que acontece, que, enfim, são fases e momentos. É uma água que devastou tudo, que acabou com solos, que acabou com né, plantações, com realidades lá. Então, o buraco é bem mais embaixo, assim. Não é uma coisa natural acontecer isso no bioma Pampa. Não é uma coisa natural acontecer isso na Mata Atlântica. Então, a gente tem que entender. E o que eu enfatizo aqui, professor, eu tive a oportunidade de conversar bastante contigo, hoje, o mais natural, como tu mesmo falou, é achar o culpado, né? E geralmente o culpado é o pecuarista, é o produtor rural, é o agronegócio, né? Que as pessoas tanto falam. Mas o quão essencial é todo mundo ter essa consciência, a cidade ter essa consciência. Enquanto as pessoas não entenderem que nós somos uma sociedade, em teus campos, cidade, o que for, eu acho que a gente vai ficar sempre criticando e nada acontecendo. Então, por isso que é tão importante o papel de pesquisadores como o senhor para trazer um pouco mais de dados e realidade para as pessoas entenderem que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que elas imaginam, né? Então a gente vê muita campanha aí, salve a Amazônia, salve o Pantanal, de pessoas que estão no ar-condicionado gravando, ao invés de vir aqui entender o que realmente acontece. E puxando esse gancho, eu queria que o senhor falasse um pouco, eu conheci o termo do boi bombeiro, né? Com o senhor. Me conta um pouco sobre isso, porque eu acho muito bacana, porque a pecuária, ela faz parte da história do Pantanal, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Só refletindo um pouquinho no ponto que você disse, com relação a essas grandes inundações ou as grandes secas, isso sempre ocorreu. Sim. Né? Desde que o ser humano começou a fazer os seus controles, os seus registros, sempre foram identificados. Então, sempre vai ter pessoas que vão falar assim, não, mas teve. Né? 100 anos atrás teve uma grande seca, teve uma grande enchente. Mas o que nós estamos observando nos últimos anos? A intensidade está maior e o intervalo entre as grandes catástrofes estão cada vez menores. Então, isso não está dando tempo para que o bioma, ou os biomas, né, porque aí envolve vários, eles não consigam se recuperar dentro do limite de tempo necessário. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas tenham conhecimento com relação a isso. Né? Sim. E o papel da sociedade, né, as pessoas que vivem na cidade, é super importante elas conseguirem compreender isso, como eu falei, da questão de como preservar as coisas. Né? Porque quem está preservando hoje são os produtores, né, pecuaristas e agricultores. Né? Essa é a grande verdade. Eles é que são proprietários dessas grandes áreas. E aí o que está acontecendo? Está simplesmente sendo passada essa conta para eles. Então você tem uma propriedade X, né? Só que você não pode mexer com ela
X ou Y, né? Porque aí vai depender do bioma, cada um tem as suas particularidades. Né? E aí o que acontece? Você tem um patrimônio financeiro imenso, né? Que simplesmente não pode ser mexido. E isso é muito complicado, porque as questões econômicas do Brasil são realmente muito difíceis, né? Ou seja, cada vez mais as famílias estão tendo dificuldades financeiras para poder fazer a sua gestão. Né? E esses dias eu estava assistindo um programa da Jovem Pan, né? E achei muito legal o Emílio, que é o interlocutor. Né? O que ele falou? Ele falou, olha, na minha geração, que é praticamente a minha, né? Ele falou, um pai de família conseguia tranquilamente cuidar de 4 pessoas. Né? Ele, a esposa e os seus 2 filhos. Né? Hoje, a família ela já não consegue mais, o pai de família, né? Já não consegue mais manter essas 4 pessoas. E aí o que estão fazendo? Né? Querem diminuir a quantidade de filhos, né? Ou optam por não ter filhos, ou os casais ficam separados. Né? Mas isso é basicamente um reflexo de quê? Questão financeira. Então, da mesma forma que as pessoas que vivem na cidade estão tendo dificuldades, né, para poder manter o patrimônio, poder viver, as pessoas que estão no campo também. Então, elas estão buscando o quê? Formas de melhorar a sua rentabilidade. Né? Como que se faz isso? Modernizando. Né? E essa modernização é que acaba influenciando dentro da questão dos biomas. Esse ponto aí eu acho legal e é uma discussão que eu faço assim, com a turma e busco muito entender mais profundo pelo seguinte. Quando a gente tem a parte que a gente do campo ali tem que preservar versus o que o pessoal da cidade acha que a gente tem que preservar, eu sinto que eles estão tomando muito mais decisão em relação ao que a gente tem que fazer, mesmo não conhecendo, do que nós. O que será que falta para a gente falar, não, é o seguinte, turma, aqui o negócio funciona assim, assado, e vai tocar desse jeito. E se você quiser entender a fundo o que acontece para palpitar, vem para cá e entende como que funciona. Por que isso em algum momento aconteceu e a gente deixou o pessoal, entre aspas, mandar dentro da nossa casa e a gente não bate de frente, a gente tem medo, aí vem um monte de gente aí... paz e amor, que fala de abraçar a árvore, não sei o que, nunca nem pisou aqui. Eu morei no Mato Grosso 5 anos. Quando o pessoal vem discutir comigo esquema de plantio, de transgênico, já foi no Mato Grosso, então não vou nem discutir, cara. Você não conhece a realidade. O que será? Onde que a gente se perdeu nessa discussão aí? Muito legal a sua pergunta. E faz a gente refletir cada vez mais. Né? O que acontece? É um processo de evolução natural. Né? Até alguns anos atrás, ninguém se preocupava com o bioma. Ninguém. Nem produtor, nem ninguém da cidade, nem os políticos, ninguém. Aí começaram a realmente surgir os problemas. Né? E aí a população em si começou a se conscientizar. Poxa, temos que salvar, temos que fazer isso e aquilo. Né? Mas não se preocuparam em como salvar. Em como ter realmente medidas, né, econômicas adequadas para isso. Né? Então, simplesmente falou, não, vamos salvar quem que detém aquilo lá. Que tal pessoa, são os produtores, então eles que cuidem. Simplesmente jogou o pepino para o produtor. Né? E o produtor resolveu. Até quando ele podia. Né? Só que aí, como eu disse, as questões econômicas agora estão cada vez mais complicadas para o lado do produtor e, principalmente, os efeitos climáticos, que começou a bater lá também. Né? Então... o que nós precisamos, na realidade? De leis específicas que protejam o produtor para que ele consiga preservar aquilo que já existe e talvez até aumentar, né, as áreas naturais dentro do processo. E de maneira... Sustentável, com certeza? Não, é que o pessoal acha que sustentável é só a parte ambiental, mas tem que ser sustentável até pro bolso do cara. Econômico e social, né? Senão o cara... Aí o que acontece? O cara não tem as leis, né, as ferramentas para tocar do jeito que tem que, né, pagar as contas, sobreviver e tudo mais. Aí começa a acontecer esse tanto de barulho. Porque a pessoa fez errado, ou o fogo pegou não sei aonde. Aí começa o barulho e a gente não tinha até ontem voz ativa para chegar onde precisava. E agora a gente está tendo.
Então, um negócio como esse aqui, ele atinge pessoas que antes a gente não poderia, que vinha só através do canal da grande mídia. Agora a gente vai por uma outra via, tá? Se agora a gente está, como o senhor disse, né, evolução, e eu fico até brincando, evolução pode ser até para óbito, né? Já dizia o médico, o paciente evoluiu a óbito. A gente está evoluindo, mas quem disse que a gente está evoluindo pro bom? A gente pode evoluir para virar um deserto nesse negócio aqui, sendo que quem está palpitando nessa história nem aqui mora. E aí, quando tá lá na cidade, não, se vira lá. O meu aqui ninguém mexe. E aí? Uai, ou é todo mundo junto, ou ferrou. E a gente tem hoje no nosso Código Florestal, aqui no Pantanal é 60% de área de preservação permanente, né? As APPs. Isso. 60% é obrigatório preservar e 40% produzir. Isso, né, professor? Resumindo, você paga 100% e só usa 40%. Isso que eu estava tentando explicar, né? Em determinados biomas que tem mais, 80%. A Amazônia até 80%, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que nós temos que evoluir para a parte das leis, encontrar um valor de remuneração X, né, para o produtor e falar, olha, você vai preservar aquilo lá e nós vamos pagar para vocês um valor X por essa preservação. Isso. E caso você não faça isso, você vai ter as sanções necessárias. Perfeito. Ou seja, tem que ter uma política, estratégia, por isso que eu digo, envolve todos, né, as pessoas que estão na cidade também, né, dentro disso. Então, as pessoas da cidade vão querer preservar, o produtor vai querer preservar, o país vai preservar. É isso. Né? Exatamente. Ou então fazer até, só te cortando, fazer até assim, ó. Tá, isso aí pode pegar mal o cara da cidade. Fala, eu não vou pagar para esse cara, a terra é dele, vai virar herança, eu não vou pagar. Então, beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Tô aqui imaginando, né, coisas. Então, todo produto proveniente dessa região que tem 80% de preservação, ele vai ter X% de aumento de preço. Tudo que vier de lá, a gente vai rastrear. E você vai ter que pagar porque você não vai ter opção. Não tem mais carne que vem lá do não sei onde, que é só 10%. Beleza, então você vai pagar a carne dos 80%. Pronto. Tem uma outra estratégia também, que é a parte de impostos. Exato. Né? Ela pode ser reduzida a questão dos impostos. Você está num bioma X que é necessário a preservação, então você vai ter uma carga de impostos menor que seja atrativa para a sua atividade. Sim. Então, existem formas. Existe. Né? Existe. De maneira muito... eu não vou falar fácil, né? Mas existem formas possíveis de serem realizadas. Né? Então, é bem bacana a gente entrar dentro disso. E eu tenho que responder ainda sobre o boi. Não, mas a gente vai falar, porque boi bombeiro. O boi bombeiro é bom demais. Mas ainda nesse ponto que a gente está falando, é importante as pessoas que estão nos ouvindo, que não são do agro, que não têm esse conhecimento das porcentagens do Código Florestal, entenderem que hoje o produtor no Brasil, ele basicamente paga para preservar. Se a gente for parar para analisar, porque continua mantendo a terra, tem o cadastro ambiental rural, toda a estrutura, enfim, e não ganha nada, bem pelo contrário, né? Ele preserva, às vezes, 80% da sua área e produz em 20%, e não tem nenhum incentivo para manter aquela área lá intacta. Então, claro, que além das leis, multas, enfim. E a gente sabe que tem pessoas que fazem errado, a gente sabe que tem desmatamento ilegal, a gente sabe que isso existe, né? Ninguém aqui está falando que o agro é perfeito, existe em todos os biomas. Mas eu acho que um incentivo como esse deixaria até a pessoa mais tranquila, assim, porque vamos trocar de local. Quando o pessoal da cidade fala que o agro está acabando com o planeta, visivelmente nunca visitou uma propriedade rural com área de preservação permanente. Nunca visitou, provavelmente, o Pantanal também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Quando o pessoal do campo fala, mas espera aí, e a cidade? Vamos pegar uma cidade grande aí, vamos pegar São Paulo. Tem lá os parques, que é onde tu tem o mais próximo do que a gente tem dentro de uma propriedade rural, e nós temos isso aqui todo dia. Eu falo que no quintal de casa eu tenho lá 50 hectares de Mata Atlântica, intocável, lá intacta, com animais, com fauna, flora, tudo bonitinho lá. A gente até está querendo fazer uma trilha ecológica para as crianças lá viverem isso também. E o pessoal da cidade, eles têm essa visão distorcida do que acontece realmente no campo. E esse incentivo é uma tecla que muitas pessoas batem e as pessoas da cidade recebem de uma forma errada, né? Errado. Tipo, além de tudo, querem receber para preservar.
Mas e a cidade nem isso faz, entendeu? Então, assim, é muito fácil. E eu vejo que as pessoas se impactam quando mexe no bolso delas. Muitas pessoas lembram do agro quando aumenta o preço da comida. Mas ninguém vai a fundo entender por que aumentou o preço da comida. O que está acontecendo com isso? Então, eu acho que a gente tem que se unir mais, se conectar mais, sentar mais na mesma mesa e falar, ó, deixa eu te falar, nós estamos juntos. Eu não estou querendo destruir nada aqui. A gente está conversando, a gente tem o mesmo objetivo. Tem coisas distorcidas que tu não está entendendo o que eu estou fazendo e pode ser que eu não esteja sendo claro contigo. Então, vamos conversar. Acho que a gente tem que ter mais essa parte de união. Vamos ficar junto nessa, porque se a gente continuar nessa discussão, a cidade é culpada, o campo é culpado, eu foi isso e aquilo, a gente não vai chegar a solução nenhuma. Professor, você não acha que tem que dar um caos para isso mudar, não? Igual guerra, que une povos e tudo mais? Você não acha que vai ter que chegar um momento que na oportunidade não vai mudar, vai ter que mudar, é na tragédia mesmo? Igual o Brasil se uniu para o Rio Grande do Sul porque teve uma tragédia né, quem não quiser ajudar, nós vamos ajudar esse negócio, nós vamos fazer. Iniciativa privada entrou, o povo com jet ski, vamos embora. Você não acha que chega um momento que fala, quer saber, tem que dar um caos para aí sim a turma sentir pesado e falar, turma, esse problema é nosso. Tamo junto. Então, o duro é que se a gente chegar nesse caos climático... Pode ser irreversível. Irreversível. É esse que é o grande Eles problema. não podem esperar o caos. O que seria o irreversível, no caso, assim, a parte de desertificação, por exemplo? Exato. A gente chegar num determinado ponto em que nós não vamos conseguir mais ter chuva em quantidade suficiente para poder reverter. Ixi, se nós pensarmos, por exemplo, no deserto africano... Sim. Né, há 4.000 anos já foi provado, aquilo lá era uma das florestas mais exuberantes do planeta. Questões climáticas levou ao processo da desertificação lá. Hoje o maior deserto do mundo está lá. Né? Sim. Então, essa é uma situação complicadíssima. Né? Então, eu acho que nós, seres humanos, estamos evoluindo e o mais importante é realmente a informação. Por isso que eu acho tão legal esse trabalho de vocês. Né? Porque quando você explica, pode ser para uma criança, pode ser para um adulto, né? Independente do nível socioeconômico, do nível escolar da pessoa, quando você explica para ela de forma clara qual o problema e como que tem a solução, ela vai se compreender aquilo e vai passar a te apoiar. Isso. Se você tentar impor uma coisa, não vai dar certo isso. Né? Eu sempre uso o exemplo dos meus meninos. Então, papai, posso ir na piscina? Olha, hoje você não pode, né? Porque você ainda é pequeno, você não pode ficar lá sozinho e o papai não pode entrar com você. Acabou a conversa. Ele já vai fazer outra coisa. Muitas vezes eu vejo, né, crianças, né, que chegam nos pais e falam, posso ir? Daqui a pouquinho. Dali a 5 minutos a criança está de volta. Né? E daqui a pouco. Vai empurrando, espera um né? pouquinho. Nós já vamos. Vai fazer outra coisa. Ou seja, não passou a informação correta para a criança. E aí chega no horário X, vira e fala assim, vamos embora. Aí a criança falou, poxa, mas eu fiquei esperando, eu queria tanto ir lá, você falou que eu ia. Então você não passou o quê? A informação. E pior, você ficou com descrédito. A próxima vez que a criança... o que ela vai fazer? Ela vai entrar sozinha. Ou seja, ela vai conseguir meios de tentar resolver o problema dela sem passar por você. Então, a informação é tudo. A informação clara, né? E uma grande capacidade nossa dos seres humanos é juntar informações. Então, uma pessoa, ela não é dona da verdade, né? E ela não tem todas as ideias. Então, em conjunto, nós conseguimos resolver. Então, hoje, o que nós precisamos, na realidade? De políticas públicas, né? Com o apoio da sociedade que vive na cidade, né? Para que nós tenhamos formas de remunerar esse produtor que está lá no campo, para que ele consiga continuar mantendo, e não é só manter por manter, se manter, como vocês falaram, de maneira sustentável, econômica, né? Para que ele possa permanecer e prosperar e as suas gerações futuras consigam se manter dentro das propriedades. Claro. Porque, infelizmente, o que tem acontecido também é isso. Né? Os pais, eles ficam até o limite da corda esticada, né? Aí eles passam a propriedade para a próxima geração e aí eles fazem conta, falam, poxa, não compensa. Não vale a pena. O valor da propriedade em relação ao que eu vou receber aqui não compensa. Compensa eu vender isso aqui.
né? Então, nós não temos o que? A sucessão familiar, que é um outro problema gigantesco dentro desse processo. Né? Então, tem solução para todos esses nossos problemas, mas nós não podemos deixar chegar na catástrofe, viu? Vamos aguardar, vamos resolver isso antes. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Temos meios para isso. E deixa eu entender um pouco aqui, que é legal porque o senhor conhece bastante, né? Tem muito conhecimento. Só que a sua trajetória que me intriga, que eu achei bacana. O senhor lá de Lavras, né? Formou lá. Sorocaba. Eu fui estudar Sorocaba, formou em Lavras. Isso. Na UFLA. Exatamente. Região de café e tudo mais. Depois você foi para Santa Maria, que é outro tipo de cultura e tudo mais. Depois para Viçosa, que também é ali a Zona da Mata, que tem ali alguns cafés ali também, não sei o quê, e veio parar no Pantanal. O que foi o que mais te chamou a atenção, assim, para você falar? Eu já petisquei um pouquinho de tudo aqui e eu acho que aqui é realmente o que eu quero, o meu propósito aí de vida, né? Bacana. Minha trajetória de vida é um pouquinho diferente, né? Apesar de eu ser da parte rural, eu era funcionário público do Banco do Brasil, efetivo, fazia uma faculdade de administração de empresas e ia levar uma vida diferente. E aí entrou o Collor, né? E fez umas mudanças muito radicais, né? E naquela época, o melhor emprego público que existia era o Banco do Brasil. Quando tinha concurso, né? Era a briga. É isso que eu estou falando há quase 40 anos atrás, né? Praticamente o Brasil parava, né? Toda a cidade tinha cursinhos preparatórios para quem queria entrar no Banco do Brasil e coisa e tal. E aí ele mexeu justamente no quê? No plano de cargos e carreiras. Então deixou de ser um emprego interessante. Aí eu falei, não quero mais isso, vou buscar as minhas origens. E aí voltei a fazer cursinho e estudei no Colégio Objetivo, lá em São Paulo. E o dono do Colégio Objetivo foi dar uma palestra sobre profissões do futuro. E aí, naquela época, ele citou 3 profissões: a zootecnia, mecatrônica e robótica. Legal. A zootecnia é, na realidade, um nutricionista animal. Sim. Né? E aí eu falei, poxa, é isso aí que eu quero, vou voltar para as minhas origens, assim, assado. Né? E aí eu fui buscar quais eram as melhores universidades do país. Então, essa trajetória de buscar essas universidades foi justamente isso. Acertou, né? Viu? Viçosa é a melhor que tem. Viçosa é muito boa, Lavras é muito bom. Né? É que eu formei Viçosa. Viçosa, professor. Então, que legal. É realmente muito boa, tá? Entre as melhores. E vim aqui para Aquidauana, que também está entre as 10 melhores universidades de zootecnia do país. Opa. O nosso curso aqui realmente é muito diferenciado, é uma coisa fantástica, né? Convido vocês com o visual aí também, dia. Né, professor? Porque assim, quando eu falei pro pessoal, nossa, que país é esse? Esse é o nosso Brasil, gente. Estamos aqui no Pantanal, coisa mais linda do mundo. É muito bacana. É. E aí, por que eu vim para cá? Porque é uma região hoje não está, né? Mas há 22 anos atrás, quando eu vim, era uma das regiões que tinha a maior concentração de pecuária do Brasil. Né? Hoje já mudou um pouco. Né? Aí nós temos agora também a parte dos eucaliptos, né? Que estão entrando bastante. É bacana também isso. E, enfim. Aí grãos um pouquinho chegando. Grãos também. Né? E aí a pecuária ficou um pouco mais voltada para o Pantanal. Por isso que aí eu me direcionei dentro de lá. Né? Desse bioma mais específico. Né? Porque as grandes culturas estão fora do Pantanal. Né? No Pantanal existem legislações, né, próprias que impedem a parte da agricultura dentro do Pantanal. E tá certo, né, professor? Com certeza. Acho importante a gente abordar isso também, porque já teve uma polêmica de quero plantar soja no Pantanal. Não precisa. Vamos seguir na essência do Pantanal e plantar soja em outros lugares propícios para isso, né? Eu acredito que sim. Né? Não temos que fazer essa inserção, porque já temos áreas próprias para isso. Né? Tem uma região muito particular, que é do ecótono. O que é o ecótono? O ecótono é exatamente... Aprendi hoje. A linha divisória imaginária, né, que divide a região do Cerrado do Pantanal. Né? Então, seria uma zona de transição. Né? Então, essa zona de transição até daria. Para você mexer com isso. Né? E é o que a legislação, na realidade, fez. Ela abriu algumas brechas para quem está nessa zona de transição. Né? Então, é perfeito. Mas lá no Pantanal mesmo, a parte baixa... aí não é necessário. Lá, nós precisamos dos bovinos, né, para poder fazer o processo da manutenção daquilo lá.
Entramos no ponto importantíssimo, Bruno do Que Pim. vai ser o boi bombeiro. O boi bombeiro. Nos conte mais sobre isso, que eu adoro ouvir isso. Claro, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Nessa pegada do meio ambiente, muitos grupos de empresas e muitas vezes até pessoas individualizadas que eram fora do Pantanal acabaram comprando grandes áreas aqui e falou assim, não, nós temos que preservar o bioma. Né? Legal. E aí, não, o boi tem que ser tirado. Né? Ele não é um animal específico do Pantanal, então tem que ser tirado. E aí o que aconteceu? Nós estamos numa região muito quente, que tem uma boa quantidade de umidade e as nossas plantas são do tipo C4. O que significa isso? Elas acumulam carbono de forma muito rápida. Ou seja, elas crescem de maneira muito volumosa na época das águas, né? Que nós vamos ter temperatura, número de horas-luz, intensidade luminosa, né? A umidade, ou seja, as condições específicas para ela crescer. Então, ela cresce de maneira muito rápida, né? Só que ela não deposita proteína de forma similar a uma C3, que seria uma gramínea temperada. O que significa isso? Ela cresce muito, né? Fica bem alta, plantas aí com 2 metros, 3 metros de altura, e para ela poder chegar nesse tamanho, ela precisa de lignina, que é um componente específico das plantas, que de forma bem grosseira, assim, podemos dizer que são a estrutura óssea, né? Para poder dar esse tamanho, né? Só que ela amadurece muito rápido, né? Ou seja, ela fica velha muito, muito rápido. Então, se um animal não consegue comer um capim extremamente passado, né? Desse tipo, que já está lá como igual uma vara de pescar. Né? É basicamente isso aí que fica, né? Com algumas forrageiras que nós temos aqui, e acabou também que veio algumas da África e acabou entrando dentro do Pantanal, que muitas vezes as pessoas hoje pensam que é até nativa, mas não é. É que o próprio processo da inundação levou as sementes, né? Que legal. Então a pessoa fala assim, mas sempre teve isso aí, mas é que na realidade no passado, há 100 anos atrás, alguém trouxe, né? E aí a água acabou carregando as sementes e naturalmente implantou em outros lugares, né? E aí o que aconteceu nessas áreas, né, que a pessoa resolveu transformar como um bioma 100% preservado, né? Ela ficou com uma grande biomassa, né, forrageira, seca, como se fosse um feno, uma palha, né, em condições muito quentes. Né? E aí você corre o risco de ter os incêndios naturais, são raros, mas podem ocorrer, ou muitas vezes, ou na grande maioria, a própria interferência dos seres humanos. Né? É fato isso. Né? Que ele pode fazer de forma intencional, né? O que é muito difícil de ocorrer, porque a pessoa tem ciência do que ela está fazendo, então isso aí pode ocorrer? Pode. Mas a chance é mínima. E que pode prejudicar o próprio negócio, né? Sem dúvida. É uma coisa, botar fogo no meu quintal. Exatamente. Mas a chance disso ocorrer é quase que mínima, viu, Camila? Sim. O que acontece são as coisas intencionais. Por exemplo, a pessoa leva uma latinha, né? Vai tomar lá um guaraná, uma cerveja e, por algum descuido, deixou uma latinha jogada fora. Né? O sol, né, superaquece aquela latinha, um alumínio finíssimo, né, e pode, numa condição específica, gerar uma combustão. A própria bituca de cigarro, né? Também, né, isso pode, mas é pequeno também isso, mas pode ocorrer. Né? Até um prego, né? Eu já vi, ninguém me conta isso, eu já vi, né, um prego, ele acabou superaquecendo, né, e aí ele queimou o poste, né? Eu vi queimando o poste. Caramba. Mas poderia ter queimado uma outra coisa, né? Sim. Então, são coisas que o próprio ser humano levou para lá, que estão dentro do bioma, né? E que podem gerar algum tipo de incêndio, né? E o próprio processo da combustão natural, né? Porque a parte de baixo, né, como tem a questão do alagamento, você tem umidade. E em cima uma grande massa de forragem. Né? E isso é justamente o que um sistema de compostagem faz natural. Como a gente faz compostagem? O que é o compostagem? Compostagem é um processo de apodrecimento de uma fibra para poder virar um humus, né? Que a gente poder usar numa produção de hortaliças, por exemplo. Como que a gente faz isso? Você pega um monte de capim seco, né, e começa a colocar umidade nele e, com o passar do tempo, ele
começa a apodrecer e esse processo da ação das bactérias eleva a temperatura de forma altíssima. Como que a gente sabe quando ele está pronto? Você coloca um cano de ferro e põe a mão nele. Né? Quando ele esfriar, já diz que já está de boa qualidade. Né? E ele fica numa temperatura tão alta que você não consegue colocar a mão naquele cano. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, existe a possibilidade de ter uma coisa natural. Fora um raio, né? Algum cataclisma, né? Podemos dizer assim. Então, o fato é, aquela região, né, que está totalmente livre de animais, no caso bovinos, ela pode pegar fogo de maneira sozinha, né, como uma ação natural do tempo, como um raio, como eu disse, algum objeto que em algum determinado momento da era aí, né, algum ser humano levou para lá e aí superaqueceu e virou uma chama, um foco, né? Ou o próprio alguém, né, de forma intencional queimar, mas como eu disse, a chance é muito pequena. Mas o fato é, vai pegar fogo. Em algum determinado momento aquilo ali vai ocorrer, como já ocorreu inúmeras vezes. Né? Então, essas pessoas que têm propriedades muito grandes, né? Nós estamos falando de milhares de hectares, perceberam que não dá para você tirar 100% dos bovinos. Né? Por quê? Esses incêndios são muito complexos, né? Porque são áreas muito grandes, inacessíveis, dificílimas de serem apagadas, né? Vão necessitar de um auxílio governamental para isso, mas é muito complexo de ser apagado. Né? E além disso, o boi, além dele preservar essa questão dos riscos de incêndio, né, de minimizar isso aí, nós temos um efeito muito interessante com relação à manutenção da fauna. Né? Sim. Que isso pouca gente sabe. Por quê? Que nós temos uma quantidade imensa de cervídeos, né, que são os veados, né, aí nós temos de várias espécies dentro deles, que consomem diferentes tipos de substratos. Mas normalmente o hábito de pastoreio deles são gramíneas mais baixas. Então, se nós deixarmos uma condição, né, desses capins gigantes, que muitas vezes, como eu falei, não são naturais do Pantanal, né, mas hoje praticamente se tornaram, esses cervídeos não conseguem mais se alimentar. Desse capim. Aí morre. Na verdade, esse capim, né, fica lá, não serve, não sei se dá para dizer assim, mas meio que não serve para nada. Exatamente. Ele acaba correndo o risco de pegar fogo. É que ele não é natural de lá, né? Aí então. acaba criando. Exatamente. Muitos não são de lá. Muitos não são. Outros são, mas existia o quê? Antes, existia uma prática natural das pessoas fazerem a queimada desses capins. Sempre teve isso. Sempre. Queimada, né, controlada, que isso chama, Isso mesmo. Né? Então, o produtor fez isso durante décadas. Né? Ele sabia que ele tinha que queimar aquilo. Para prevenir algo pior. Para prevenir algo pior. Porque, como eu falei, passa muito rápido do ponto. Né? O gado não come mais, então se torna um alto risco, né? Exatamente. Então, ele mesmo, o próprio produtor fazia o fogo, controlava, acabava o fogo. Né? Só que aí chegou as leis e falou, não, agora você não pode mais fazer isso. E aí ferrou dos lados. Então, aumentou a chance dos riscos. Você quer ver uma outra coisa bacana com relação aos animais? São as araras. Né? Todo mundo adora falar dos pitacídeos, né? Sim. Principalmente as azuis. Lindas. Né? Maior arara do mundo, está aqui no Pantanal, assim. Mas elas dependem também do boi. Hoje elas dependem do boi muito. Né? Por quê? Boa parte da alimentação delas são de frutos, como os acuris, né? Uma palmeira típica do Pantanal. E ela, geralmente, ela não gosta de ir lá na árvore, né? Porque aumenta o risco dela de ser predada por alguma forma. Né? Mas ela percebeu que o bovino consome os acuris, né? E depois ele regurgita por meio da ruminação. E ele libera uma quantidade imensa dessas castanhas, que já não tem mais aquela polpa por fora. É como se a gente pensasse um coco, né? Para quem não conhece, pensa num coco. Você tem aquela massa, pronto, né? Isso, exatamente. Aí, aquele coquinho, podemos dizer assim, que a pessoa compra lá no mercado, seria onde está a castanha dentro. Né? Aquele que a gente toma lá na praia seria a castanha natural. Né? Então, o bovino, ele consome aquele coco que está lá na praia, né? E depois ele regurgita aquele coquinho que a pessoa compra no mercado. Sim. Seria alguma coisa com isso. Obviamente,
guardadas as devidas proporções, Claro. né? O acuri, por exemplo, é bem pequenininho. E aí, as araras, elas acompanham o gado, né? Aonde o gado está, elas estão junto. Por quê? Porque aí elas facilitam o processo do consumo dessas castanhas. Então tem o boi bombeiro e o boi garçom. Isso mesmo. Na realidade, é tudo junto, né? É tudo junto. O bovino, na realidade, ele está totalmente interligado com o bioma, né? Ele não favorece só ele, como eu disse. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Dos cervídeos e da parte das araras, né? Os ptacídeos. Então, tem outras coisas também que nós podemos abordar com relação a isso. Que não é só isso, né? Porque ele gera, na realidade, uma limpeza do bioma, tirando o excesso de forragem, que permite que todos os outros animais acabem se beneficiando com isso, né? E aí nós não podemos esquecer que aí nós vamos ter um efeito em cascata, né? Mas de forma benéfica, porque um beneficia do outro. Claro. Não podemos esquecer que aí nós temos um se alimenta do outro, né? Então, se uma população acaba se desenvolvendo mais, consequentemente, as outras vão. E aí nós chegamos nas onças, que é o clímax, né? A onça principalmente a pintada, né? Nós temos 2 tipos de onça, e no Pantanal nós temos a maior, que é a pantera onça, né? É o maior felino das Américas, né? Ela é muito maior do que as onças que tem na Amazônia. Por quê? Questão nutricional, né? E você quer saber se um bioma está saudável, você olha a população de onças. Se ela está prosperando, quer dizer que o bioma está completo. Completo. Que legal. Exatamente. Isso faz muito sentido para mim, te ouvindo, porque quando eu estive no Pantanal, eu falei antes, no último episódio, com o reitor da universidade, eu ainda comentei, eu disse, uma das cenas que mais me atraiu quando eu vim para cá foi um Nelore gigantesco com um arara azul em cima dele, assim, acompanhando ali, descansando em cima dele. Eu disse, gente, olha isso aqui, a coexistência, né? É tão possível, né? Tão real, e as pessoas muitas vezes desconsideram ou nem imaginam. Então, eu me lembro que eu postei um vídeo do senhor no meu Instagram falando sobre isso. E o pessoal ficou realmente impactado, porque tem muitos que têm aquela visão, o gado causa o incêndio através dos flátulos, né? Do arroto, do pum, como as pessoas chamam, né? Nas redes sociais. Sendo que, na verdade, a pecuária está andando de mãos dadas com o Pantanal há muito tempo, e o boi está ali ajudando, de alguma forma, a não ter algo pior. E aí, entrando nesse ponto, hoje em dia, ainda não dá mais para fazer nenhum tipo de queimada controlada, para a gente conseguir evitar queimadas maiores no futuro, porque as pessoas não conseguem, ter uma dificuldade em entender o que é queimada controlada e o que é queimada, né? Enfim, incêndio. Como é que está isso hoje? Porque essa manutenção é extremamente importante para o bioma, né? Sem dúvida nenhuma. A legislação existe, ela é clara. O grande problema está sendo as catástrofes mundiais que têm alterado a questão do bioma. Entendi. Né? Então, para se evitar, o que nós estamos fazendo? Proíbe. É mais fácil proibir do que tentar resolver. E, de certo modo, está correto também, né? E, infelizmente, né, a população da cidade acaba recebendo uma informação de mídia, muitas vezes, errada. Né? Os bovinos, eles realmente produzem metano, eliminado pelo processo da ruminação. Né? A flatulência é quase que zero nos bovinos, né? Mais comum nos equinos. Mas a quantidade, né, desse carbono liberado é insignificante, né? Se nós pegarmos os pântanos, gera uma quantidade monstruosa com relação a isso. Quando a gente pensa num problema global, e a gente tem que ter esse conhecimento, né, o descongelamento do permafrost na Sibéria. Né? O que significa isso? O aquecimento, né, daquele sul da região norte da Ásia está descongelando, né? E dentro daquelas terras que estavam sendo descongeladas, nós temos uma floresta que estava apodrecida lá, que agora eles estão encontrando centenas e centenas e centenas de animais, como mamutes, tigre-dente de sabre, preguiças gigantes, né? Todas em condições preservadas, que aí tem uma outra linha de pessoas que estão tentando
através de genética, né, trazer esses animais de volta, utilizando bases... Parque dos dinossauros. Isso mesmo. Deus Né? me livre. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo lá está preservado. Sim. Né? Só que o processo de descongelamento está liberando o quê? Metano. Mas aí nós estamos falando em volumes monstruosos dentro do processo. Sim. Então, os bovinos, apesar de estar com uma lupa, né, em determinados pontos, é nada comparado com isso. Sim. É que nós não podemos esquecer que existe uma questão comercial muito grande a nível mundial. E o Brasil é um grande produtor de carne bovina do mundo, né? E aí, quem compra tem que arrumar algum tipo de pretexto para pagar menos. Claro. Né? É interesse E aí, econômico, né? Exatamente. E aí vem as questões de colocar alguns tipos de empecilho. Sim. E, infelizmente, a falta de conhecimento é tudo. Quando você estava me falando da questão do desmatamento, né, e a questão dos produtores, é importante a gente lembrar o seguinte: os produtores são os que mais preservam os biomas. Tá? O grande problema, muitas vezes, são os grileiros. São pessoas que estão fazendo trabalhos danosos E não dentro são do produtores bioma. rurais. Não são produtores rurais. Exato. Eles estão invadidos áreas de preservação. Criminosos ambientais. Isso mesmo. Muitas vezes de pecuaristas, de agricultores e de áreas do próprio governo. Como eu disse, hoje, né, um dos maiores problemas que nós estamos tendo é dentro da Amazônia, mas a Amazônia não é só brasileira, né? E, infelizmente, nós temos um problema de drogas muito intenso dentro daquilo lá. E as pessoas perceberam que cortar as árvores dá bastante dinheiro, vender de forma ilegal dá bastante dinheiro, garimpos ilegais dá bastante dinheiro, né? Então, o combate, né, a essas pessoas ilegais, completamente ilegais, é um dever do nosso Estado e, infelizmente, não está sendo feito. E a informação não está sendo passada para a população. Fala em desmatamento, fala em devastação, né, mas joga a culpa no produtor. E o produtor não tem culpa disso, né? Ele, na realidade, ele jamais vai querer mexer numa coisa que está danificando a propriedade dele. Eu acho que é muito uma cortina de fumaça para o real problema. Infelizmente, você está certa do meu ponto de vista, Camila. Né? Por isso que a informação é importante. Por isso que né, os canais, que não é a mídia principal, podemos dizer assim, ela tem que chegar na população de forma generalizada para a gente poder compreender o processo. Como eu disse, informação é tudo. Passada de maneira clara, de maneira objetiva, ninguém vai ir contra. Né? E desde que faça o bem. Né? E o que nós queremos é fazer o bem para todos, né? Para todos. Agora como que aí esse tipo de informação, como que agora a gente leva de uma maneira que a gente já não está mais tentando defender, mas ativamente levando isso de uma forma... Eu não queria falar assim que a gente vai ser agressivo no jeito de colocar as coisas, mas como tem que que ser a gente... efetivo. Como que a gente fica efetivo? Como que a gente leva isso aí a conhecimento do pessoal, para o pessoal... Tá, entendi, agora vamos fazer alguma coisa. E a própria classe se unir e falar, não, isso pra aqui mostrar vai... isso. A toada vai ser desse jeito aqui e acabou. Total. Porque senão fica nisso aí, ó. Eu mesmo sabia um monte de coisa que o senhor comentou e eu tenho certeza que tem um monte de gente que fez lei, que fez isso aqui, também não faz ideia. E aí consome um título de um headline ali de uma notícia e fala, a partir desse headline, nem lê a notícia, a partir disso aqui nós vamos tomar essa decisão aqui dessa lei. E aí vem o problema. Mas aí vem um problema que é política. Aí é onde eu desanimo da vida. É a caneta na mão de poucos que geralmente não conhecem a realidade daquilo que eles estão assinando. Às vezes, por que não faz então? Por que não faz a lei? Os Estados Unidos tem muito isso. Cada estado tem o seu regimento, a sua lei. Lógico que tem um global, conforme mas tem sua realidade, né? Conforme sua realidade. Tem um estado lá que o cara pode beber pode fumar maconha lá com 18 anos. O outro pode só a 21. Tem estado que não pode consumir. Beleza, cada um tem sua realidade. Por que no Brasil não tem uma coisa dessa? Não, a realidade do Mato Grosso do Sul é outra. É outro bioma, é outro não sei o quê. Só que aí tem algo global que rege tudo. Que é aquele esquema do sul da Ásia
impactar aqui. Cara, tá impactando aqui nesse negócio aqui. Não, e digo outro, né, Bruno, que nem o professor falou, tem toda essa parte também de interesse comercial, que é dá outro podcast aqui, né, um buraco ainda mais embaixo. O Brasil, ele virou um grande player mundial e claro que tem interesse em botar ele para baixo, né? Então, assim, mantém as coisas aí que eu produzo aqui de baratinho para mim. Então, exatamente. tem tudo isso. Mas, professor, que aula, hein? Nossa, passou de 1 hora já. Passou. E foi rápido. Não, ó, eu quero te agradecer de novo. Acho que a gente tem que gravar outros podcasts para falar mais assuntos. Eu acho que esse aí é um bom da desertificação. Não, acho que temos sensacional. só para esse. E eu acho assim, ó, que as pessoas têm que escutar menos especialistas de internet, né, PhDs em absolutamente nada, e escutar mais professores, escutar mais cientistas, pesquisadores. O senhor está há 22 anos pesquisando sobre isso. É uma vida dedicada a isso. E aí vai lá pessoas que dão uma opinião paralela porque querem like na internet e recebem todo o holofote. A gente tem que colocar o holofote em pessoas como o senhor. Que entendem, que estudam, que sabem e que estão disponíveis para ensinar, para ajudar. A gente está aqui para mostrar uma realidade diferente que muitos não conhecem e aproveito e já convido para conhecerem, né? Para virem aqui conhecer. Tem o Viva Pantanal, a Tati, uma incentivadora, tanto que eu cheguei em vocês através dela. Acho que as pessoas elas têm que conhecer um pouco mais a realidade do país e entender que nós temos vários Brasis em um Brasil, né? Vários países em um só. E o Pantanal tem que ter um destaque, uma importância muito enfatizado, né, Bruno? É, igual aquele idiota daquele cara que foi no Flow lá, o tal do Eduardo não sei o quê, que fica falando que o agro mata... Que o cara, ele decidiu virar morador de rua, viver da sua arte, e aí os caras dão espaço pra ele falar que o agro é isso, o agro mata. O cara nunca veio aqui, tá falando merda lá num podcast que tem sei lá quantos milhões de visualizações, e o pessoal bate palma. O professor tinha que ir pro Flow, tinha que ir pro Ticaracaticast. Mas não quer, sabe por quê? Porque essa turma não quer escutar a verdade. Não, mas acho Entendeu? que a gente tem que colocar ele lá, hein, professor? Ah, bora fazer um esse é circuito o sonho. podcasts. É o sonho. Então, Que a gente tem que ir para outro público, não adianta. Que a gente ótimo. tem que... É o que a gente falou, a informação é nosso principal argumento, né? Exatamente. Parabéns aí pelo trabalho e que nada do que a gente acha que pode acontecer, aconteça, porque a gente vai entender que a gente tem que tomar frente disso e não deixar acontecer, né? E no que a gente conseguir ajudar com a nossa voz aí nas redes sociais, é um grãozinho de areia, mas a gente tenta fazer Exato. barulho. Então, conte com a gente. A universidade pode contar 100% com a gente também, porque o nosso objetivo aqui é passar a informação correta com dados corretos e fontes seguras. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, de novo, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, agradeço bastante o convite. Estou sempre à disposição de vocês, né, para a gente poder levar a informação de maneira correta, ao público certo. Acredito também que a diversificação é a nossa solução, né? E, infelizmente, tudo passa pelo nosso Congresso, né? Então, quando que eu acho que vai ocorrer isso? Quando tiver as pesquisas, né, em que a pessoa coloca lá, o que você precisa, né? Habitação, saúde, ela tem que colocar lá meio ambiente dentro do processo, né? Para que isso gere um efeito em cascata dentro dos nossos políticos. Perfeito. Mas não podemos esperar só isso, né? Temos que também agir que fazer também. a nossa parte, né? Junto com as nossas mobilizações, sabendo as questões dos nossos prefeitos, né? Os nossos deputados estaduais, os nossos governadores, deputados federais, senadores, né? Fazer as nossas bancadas. Exato. Para que, como eu disse, buscar políticas que consigam realmente ajudar o produtor, ajudar o pecuarista. Do meu ponto de vista, a maneira mais correta isso é em função dos seus biomas, que está diretamente relacionado com a questão da preservação, é um incremento, ou melhor dizendo, a diminuição da carga tributária. Perfeito. Né? Eu acho uma saída bastante já temos aí uma interessante. dica de ouro para os nossos... E de graça. De ouro e de graça. Consultoria de graça. Exato. Maravilha, Show. Bruno. Pessoal, ó, não esqueçam de seguir a gente. Eu vejo os vídeos. Segue. Porque quanto mais pessoas seguir, mais o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai distribuir o conteúdo. Deixa o like, que também é uma forma do algoritmo entender isso. Compartilhar. Às vezes a gente fala assim, porque o agro tem que é isso mesmo, Camila, Bruno, professor, é isso mesmo. Nós temos que estar junto e tal. A pessoa nem compartilha o conteúdo.
Então, Compartilhem. assim, compartilha, segue nas redes, segue no Instagram, tem os cortes lá que a Tainazita tá fazendo pra turma, às vezes, pegar só aquela parte do conteúdo que interessa e tal. Não deixe, então, de compartilhar. Mas é chato ficar falando isso, mas tem que falar. Porque às vezes a pessoa esquece de seguir. E a gente tá no Spotify também, né, Bruno? Então dá pra baixar o episódio lá, escutar sem precisar de conexão na internet. Pegou a estrada, foi pro interior, escuta, é conhecimento, é informação, e informação boa nunca é demais. Exatamente. E comenta aí quem já veio pro Pantanal. Comenta assim, eu já fui. Só pra gente depois compartilhar nas redes aqui, quem que já esteve aqui e a opinião sobre o que viu aqui. Às vezes pode ser turismo, pode ser, né, pro agro mesmo. A visão que teve. Eu acho que é importante a gente construir isso aí. Show de bola. Pessoal, então até a próxima. Até, valeu, até mais.